Olá, pessoal. Vamos iniciar a aula 9. Agora temos um novo tópico. Vamos tratar de herança. E herança é aquela coisa que você já sabe, né? Você herdou os olhos azuis do seu pai, você herdou aquela predisposição para uma doença degenerativa da sua avó e por aí vai. Então, quando transporta esse conceito para Java, você está falando de classes filhas que vão herdar métodos e atributos dos pais. Simples assim, sem problemas. Então vamos começar a teoria. Herança. Herança é aquele negócio que vai fazer com que Java receba o adjetivo de extensível. Você estende uma classe criando uma nova classe. Você tem uma classe mãe, você tem uma classe filha. E estender uma classe quer dizer que você passa a ser uma subclasse daquela classe, que passa a ter o nome de superclasse. Beleza, e toda classe ela é extensível? Não, pessoal, a gente vai ver mais à frente que quando a gente declara a classe com a palavra final, ela deixa de ser extensiva. Lembrando, módulo 1, quando a gente pega um atributo e diz que ele é final, ele não pode ser, o seu conteúdo não pode ser modificado após a sua criação. É o que nós chamamos de constante. Se nós temos um método e declaramos ele como final, esse método não pode ser sobrescrito pelas classes filhas. Já já a gente fala mais sobre isso. E se a gente tem uma classe e declara ela como final, ela não pode, abre aspas, gerar filhos, beleza? Então, olha aí, ó. Cria-se, então, quando a gente estende uma classe, uma relação mãe-filha, pai-filho entre as classes. Parent-children, em inglês, beleza? Este processo de estender classes é chamado de herança. Quando você estende uma classe, cria-se o relacionamento is-a, é um. Exemplificando rapidinho, se você tem uma classe meio de transporte e embaixo dela tem 3 subclasses, transporte terrestre, transporte aquático e transporte aéreo, daí, pessoal, o transporte terrestre é um meio de transporte. O transporte aquático é um meio de transporte. ISA é um, beleza? Diferente do relacionamento has-tem, né? Que aí a gente pode também exemplificar rapidinho. Você tem a classe carro e essa classe tem rodas. Então, você tem a classe carro e você tem a classe roda. E um objeto da classe carro, ele tem 4 rodas. É diferente o relacionamento tem com o relacionamento é um. Beleza? Olha aí um exemplinho. A gente trouxe essa figura lá do Deitel. Java como programar. Nós temos na raiz dessa hierarquia de classes a classe membro da comunidade. Aqui, esse modelo de classe ele foi desenhado por um analista de sistemas e ele estava fazendo o modelo de classes de um sistema que vai ser utilizado dentro de uma universidade. Daí ele criou a classe membro da comunidade lá em cima, embaixo dela ele colocou empregado, aluno e graduados. Empregado ele ainda separou em corpo docente e funcionários. E corpo docente ainda tem a figura do professor que é administrador e o professor que é professor mesmo, beleza? A grande sacada aí, ó, é que alunos têm de membro da comunidade, graduados têm de membro da comunidade. Aluno é a subclasse, membro da comunidade é a superclasse. Aluno está herdando todos os métodos e atributos que foram declarados na classe membro da comunidade. Essa é a ideia de herança, pessoal. Essa é a ideia de herança. E como é que você cria subclasses em Java? Por meio da palavra reservada extend. Então, ó, na linha 1, nesse código fonte aí, a gente está vendo na linha 1, public class mãe e public class filha extends mãe. Filha é subclasse de mãe. Filha vai herdar os atributos e os métodos da classe mãe. Beleza? Olha um exemplo aí, ó. Eu fiz tudo pequenininho. Eu fiz tudo reduzido. Coloquei abre colchete, fecha colchete. Abre chaves, fecha chaves. Tudo na mesma linha para caber. Beleza, pessoal? Mas esse código é bem tranquilo. Nós temos 4 classes. A classe animal, a classe pássaro, peixe e cachorro. As 3 estendem animal. As 3 são subclasses de animal. O que é que animal tem? Animal tem um atributo chamado peso e animal tem um método chamado comer. Todas as classes que são subclasses de animal também vão possuir o peso e o método comer. Todos os objetos da classe pássaro ou da classe peixe ou da classe cachorro vão ter
um atributo peso, um float peso, e vão ter o método comer. Ou seja, todos os animais comem. Tranquilo? Aí, e essa é a grande sacada da hierarquia de classe, da utilização da herança, é que você especializa, as subclasses são especializações da superclasse. O meu querido passarinho tem um atributo chamado asas que só ele tem, nenhum outro tem. E ele tem 2 asas, né? O pássaro tem 2 asas. E ele também tem o método voar que só ele tem, só o pássaro voa. Enquanto que o peixe ele tem barbatanas e ele nada. E o cachorro ele tem patas e ele anda. Captaram a ideia? Com isso você organiza o seu código. Na hora que seu cachorro não estiver andando direito, você vai direto no método andar do seu cachorro e corrige. Mas na hora que você vê que todos os animais estão com peso estranho, aí você sobe e vai debugar o seu código direto lá em animal, na classe animal. Você está separando o código, mas de uma maneira coesa, né? Cada classe ela tem o seu significado. Isso aí ajudou bastante a melhorar o código, a melhorar a manutenção do código. Então, e isso aí é uma mudança de paradigma de programação. Se na programação procedural você tinha funções que representavam pedaços de código, agora você tem objetos representando pedaços de código. E o grande problema lá da programação procedural é que lá os dados estavam separados das funcionalidades. Os dados estavam num canto e as funções cada uma no seu canto. Quando a gente fala em programação orientada a objetos, você juntou os dois num canto só. Você juntou os dados e as funcionalidades dentro dos objetos. E a herança, ela fortalece bastante esse conceito, porque você, abre aspas, separa o código em classes e subclasses, mas na verdade você está formando unidades de código mais coesas. Essa é a ideia de herança. Essas 3 linhas de código estão mostrando a vocês que para criar, isso aí já era esperado, vocês já sabem, para criar um objeto da subclasse cachorro, você vai criar uma variável de referência cachorro que aponta para cachorro, uma variável de referência cachorro com C minúsculo que aponta para objetos da classe cachorro com C maiúsculo, e do outro lado você vai estar criando um objeto por meio do new mais o construtor. Daí na segunda linha você está chamando o método comer, que foi definido na minha superclasse animal. Mas como o meu objetinho cachorro, ele é uma subclasse da superclasse animal, na hora que eu crio esse objeto, ele passa a ter o método comer. E eu posso chamar isso aí numa boa sem problemas. Tranquilo? Uma outra coisa que você pode fazer, isso também está válido, é criar uma variável de referência que vai apontar para uma superclasse e criar um objeto da subclasse e colocar dentro dessa variável de referência, ou melhor, fazer com que essa variável de referência aponte para esse objeto da subclasse. Isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente válido. O que a gente não pode fazer é criar uma variável de referência da subclasse e apontar para um objeto da superclasse. Isso aí não é possível. Outra coisa que não é possível em Java, aproveitando esse momento, é a herança múltipla. O que é herança múltipla, professor? É quando nós temos uma subclasse que é filha de 2 superclasses distintas. Esse conceito é permitido em outras linguagens, essa ideia é permitida em outras linguagens de programação implementam a herança múltipla, exemplo, C++, mas anota aí que isso é questão de concurso, mas Java não permite herança múltipla, beleza? Sua classe só pode estender uma outra classe, ela não pode estender 2 outras ou mais classes. O que o nosso querido programador Java vai poder fazer para meio que driblar essa limitação é utilizar interfaces, que são cenas do próximo capítulo, para implementar uma, abre aspas, herança múltipla, porque você vai ter métodos que vieram da sua superclasse e vai ter métodos que vieram da interface. Beleza, pessoal? Vieram mais ou menos da interface. A gente vai estudar isso mais à frente. E lembrando sempre, eu já falei lá, quando eu estava falando da classe Object, ela é a raiz da hierarquia de todas as classes. Todas as classes herdam
são filhas de object. Então, todas as classes possuem o método toString, todas as classes têm o método clone, etc, etc, etc. Agora aqui, para deixar escrito no slide, porque eu já falei isso antes, uma classe declarada com a palavra final vira o final da hierarquia de classes, não pode ser estendida. E você pode colocar tanto o final após o modificador de acesso, ou o public, vocês estão vendo aí na linha 1, ou antes do modificador de acesso, na linha 2. Então, é perfeitamente válido public final class tipo XPTO, é o nome da classe, XPTO, ou usar final public class XPTO. O que vocês precisam saber é que se eu tenho final na declaração da minha classe, eu não posso estender esta classe. Controle de acesso, modificadores de acesso, pessoal. Veja bem, veja bem. Uma coisa é você herdar o método, outra coisa é você poder acessar o método. Entenderam? Voltando àquele nosso exemplo lá da classe animal e da subclasse pássaro. Quando você estende a subclasse animal e você cria um objeto da classe pássaro, esse objeto passa a ter todos os métodos que estão armazenados em animal. Ele passa a ter o método comer, por exemplo. Mas, se a minha superclasse tiver um método que for private, eu não posso utilizar esse método dentro de um método da minha subclasse. Captaram? Exemplo, se na minha classe animal tiver o método, sei lá, respirar, método respirar, e ele for private, meu querido passarinho que vai herdar esse método, ele vai ter lá o private respirar. Mas você não pode utilizar esse método dentro de um método do passarinho. Se no passarinho tiver lá o método correr e para correr você precisa respirar, você dentro do método correr não vai poder chamar o método respirar. Você não vai poder fazer um respirar, abre parênteses, fecha parênteses. Por quê? Porque esse método é private. Esse método só pode ser chamado na superclasse. A gente vai até ver como fazer isso mais à frente. Mas o que importa, e para isso nós temos essa tabelinha aí, ó, que se o método está declarado como public, na minha superclasse, eu posso utilizá-lo normalmente na minha subclasse, do mesmo jeito que eu posso utilizar em qualquer classe. Se o método está declarado como protected em Java, ele vai poder ser utilizado também pela minha subclasse, bem como por classes do mesmo pacote. Agora, se eu não colocar nenhum modificador de acesso no meu método, o controle de acesso, o modificador de acesso dele for default, você não pode utilizar aquele método na sua subclasse. Você também não pode utilizar o método private na sua subclasse. Você não tem acesso a esse método. Beleza? Isso é o que vocês precisam saber. Aí vamos ao exemplo, né? Sempre é bom utilizar exemplo. Nós temos um pacote teste, coloquei só de enfeite, e temos duas classes, a classe P e a classe C. Sendo que a classe C é uma subclasse de P. Estão vendo na linha 6, ó, classe C extends P. Minha classe P, ela vai ter um método público, o método protected, o método protegido, é o nome dele, e o método default, que não tem nenhum modificador de acesso. Beleza? Aí eu vou testar. Será que eu posso chamar esses métodos da minha subclasse C dentro de um método chamado teste métodos, que é público? Vamos lá. Olha, na linha 8 eu estou chamando o método público. Isso vai compilar? Vai, que é uma beleza, porque o método é público. Na linha 9 eu estou chamando o método protegido. Isso vai compilar? Vai, porque a gente viu no último slide que métodos protected eles podem ser utilizados pela subclasse. Aí vem o método default. Ele vai compilar? Ele vai rodar? Você vai poder chamá-lo na subclasse? Se as classes pertencessem a pacotes diferentes, eu não poderia chamar o método default. Isso ia dar erro. Mas como a classe C está dentro do mesmo pacote teste da classe P, então eu só estou podendo utilizar o método default porque essa classe C está dentro do mesmo pacote da classe P.
Não é porque ela é subclasse, não. Se ela fosse apenas subclasse e tivesse em outro pacote, pau, não ia rodar. E se tivesse um método private dentro da minha classe P e eu quisesse chamá-lo dentro da minha classe C, pau, também não iria rodar. Beleza? Sobre a escrita de métodos. Eu já falei disso no nosso curso várias vezes sobre a escrita de métodos. Lembra lá em Object que você tinha o método toString e eu disse que o Object era a superclasse de todas as classes e que todas as classes herdavam o Object e eu poderia modificar o toString para ele refletir a realidade da minha classe que eu acabei de criar? Isso é sobre a escrita de métodos. Quando vocês têm uma classe, os comportamentos dos métodos da superclasse podem ser mudados. Você pode modificar o comportamento do método da sua superclasse, você pode especializá-lo para que ele reflita o comportamento esperado da sua subclasse. A assinatura não muda, pessoal. A assinatura é a mesma, tanto na subclasse quanto na superclasse. E vocês sabem que é uma assinatura, né? O nome do método, seus parâmetros, o tipo dos parâmetros e a quantidade dos parâmetros. Assinatura não é tipo de retorno, assinatura não é modificador de acesso. Muito bem. As regras de controle de acesso devem ser levadas em consideração na sobrescrita de métodos. Isso quer dizer que você só pode sobrescrever métodos que estejam disponíveis para você, que estejam acessíveis à subclasse. Muito bem. Vamos ao código. Temos aí como exemplo a nossa public class caixa, a nossa classe caixa, e eu estou trazendo sobrescrita de métodos para os métodos que ela herdou implicitamente da nossa raiz das hierarquias de classes, que é a classe Object. Daí, olha, ela tem 3 atributos inteiros, largura, altura e peso. Ela tem um construtor, lembra do nosso querido construtor, usando a palavra reservada this, que é este objeto. O que é que esse construtor está fazendo? Ele está criando o objeto. Ele é utilizado na hora que você faz new caixa e passa os 3 parâmetros, que é largura, altura e peso. E esses 3 parâmetros entram dentro do seu objeto, passando a ser os valores que serão armazenados dentro dos atributos largura, altura e peso. Então, this.larg é o atributo do seu objeto larg, e ele está recebendo larg, que é o parâmetro que está sendo passado na hora que você chama o construtor. Muito bem. Eu falei isso aí só para dar uma revisada, que a gente já viu isso no primeiro módulo, viu, pessoal? Mas o que importa para mim nesse slide são os métodos toString e clone que estão sendo sobrescritos. Lembra lá do método toString que ele iria retornar uma string que era a representação do objeto, mas era uma string meio feiosa com código, o arroba e o nome da classe? Pois é, para eu não apresentar essa string feiosa na hora que eu estou trabalhando na hora que eu estou chamando o método toString da minha classe caixa, eu sobrescrevi o toString. E o que é sobrescrever? Você repete a assinatura, coloca o modificador de acesso, retorno e tal, e sobrescreve os comandos que estão dentro do método que você acabou de herdar. No caso, eu estou dizendo que meu toString vai fazer uma única coisa, que é retornar a string eu sou uma caixa. Beleza? Já o método clone, que também está sendo sobrescrito, você se lembra para que ele serve? Ele retorna um objeto que é uma cópia do seu objeto que você acabou de criar. Como eu mexi dentro dele, ele vai passar a retornar uma caixa com largura, altura e peso 1, independente da largura, altura e peso que tiver nesse meu objeto que está sendo clonado. Então, se eu crio um objeto lá, caixa X, e digo que tem largura 10, altura 20 e peso 50, se eu fizer caixa.clone, eu vou ter um objeto com largura 1, altura 1, peso 1, porque eu modifiquei meu método clone. Eu sobrescrevi meu método clone, que foi herdado por caixa de quem? De Object. Daí eu vou dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta para a aula 9, onde a gente vai continuar o nosso estudo de herança.